no Fantástico. Por que as crianças não gostam de comer verdura? Na série Questão de Peso, o Dr. Drauzio Varela explica como os pais podem ajudar os filhos na luta contra a obesidade infantil. O drama das pessoas que se arriscam para morar nos Estados Unidos. Nossos repórteres mostram as novas medidas do governo americano para combater a imigração ilegal, a vida dura de quem vive em situação irregular e o depoimento emocionado de pessoas que fizeram a travessia na fronteira do México em busca de uma vida melhor na América. Neste domingo, 8h30 da noite, no Fantástico. Deixa a vida me levar. Descobri que te amo demais. Perfil, Zeca Pagodinho. Já vendo. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite para você. Se você não estuda e não tem filhos na escola, deve ter sentido bem menos a inflação deste mês de fevereiro. O índice oficial de inflação veio recheado pelo aumento nas mensalidades escolares. O IPCA ficou em 0,59%. Sem o reajuste nas mensalidades, teria ficado em 0,34%. Essa distorção complicou as apostas para a próxima reunião do Copom. Mais um aumento forte nos juros ou uma elevação suave que indique o início de uma trajetória de queda? É o que você vai ver agora no Jornal da Globo. E ainda? Atendimento reaberto. Volta a funcionar o setor de emergência dos hospitais encampados pelo Ministério da Saúde, no Rio. O preço da seca no sul. Governo libera dinheiro para agricultores que perderam a safra. Crime no Brasil. Mãe do jogador Luiz Fabiano continua sequestrada em São Paulo. Fuga nos Estados Unidos. A caçada da polícia ao homem que matou 3 dentro de um tribunal. Coisa de pele. Festival reúne essa gente louca por tatuagem. Isso e muito mais agora no Jornal da Globo. Ainda não foi desta vez que o Banco Central pôde respirar aliviado com a inflação. O IPCA de fevereiro veio dentro do esperado, mas ainda num patamar alto para os padrões da equipe econômica. É bem verdade que vários preços importantes, como os de combustíveis e alimentos, recuaram, mas todos eles foram contrabalançados pelo aumento nas mensalidades escolares, responsável por quase metade da inflação de fevereiro. Esta universidade, que tem mais de 12 mil alunos, reajustou os valores das mensalidades, em média, em 8,5%. Eu pagava 625 e agora estou pagando 678. Caroline queria se formar em dezembro, mas foi obrigada a refazer os planos. Ela teve que reduzir o número de disciplinas para pagar menos. A gente faz o que pode, mas minha família não pode pagar. E atrasando até onde der, até a pessoa poder se formar. E foram as mensalidades mais caras que mantiveram em alta a inflação de fevereiro. O item cursos teve alta de mais de 6%. Já os combustíveis pesaram menos no bolso do consumidor. Álcool, gasolina e gás de cozinha ficaram mais baratos no mês passado. Na soma geral, o IPCA ficou em 0,59%, índice praticamente igual ao de janeiro. O índice acumulado nos últimos 12 meses chegou a preocupantes 7,39%. Este é o 4º mês consecutivo em que o IPCA fica acima de 0,5%. Ou seja, os preços estão se acomodando num patamar considerado alto, o que impede o Banco Central de cumprir o objetivo de 5,1% para a inflação deste ano. Os economistas acham que o índice divulgado hoje deve levar o Copom a manter o aperto na política monetária na reunião da semana que vem. Como a economia cresceu 5,2% no ano passado, o governo teme que esse crescimento, ele se repetindo, você tenha uma pressão principalmente sobre a capacidade da indústria. Então, com isso, ele tenta refrear o consumo através dessa taxa de juros básica mais alta. A intervenção federal na saúde do Rio já está valendo. Foi reaberto agora à noite o setor de emergência de um grande hospital da cidade. O prefeito César Maia diz que aprovou as medidas. E o ministro da Saúde fez acusações pesadas contra a prefeitura carioca. A reabertura da emergência do Hospital Cardoso Fontes, um dos maiores da zona oeste do Rio, foi a primeira medida prática tomada pelo governo federal.
A unidade recebeu respiradores, aparelho de raio-x, ultrassom e equipamentos para o CTI. A emergência, com capacidade para 24 pacientes, tinha apenas 11 doentes internados. Desde o dia 14 de fevereiro, os casos de menor gravidade estavam sendo encaminhados para outros hospitais. Apesar do reforço de equipamentos que chegou agora à noite, a direção do Hospital Cardoso Fontes diz que a situação aqui ainda é preocupante. Nós temos 7 salas cirúrgicas, das quais apenas 3 estão funcionando. E assim mesmo funcionando sem ar-condicionado. O Hospital Souza Aguiar, no centro, que tem a maior emergência da América Latina, foi abastecido com remédios para o atendimento básico, analgésicos, soro, esparadrapo. A situação dos demais hospitais está sendo avaliada numa reunião agora à noite. Isso tudo é um processo bastante demorado, tá? Então, que o afluxo de pacientes aqui, ele também tem que ser de uma maneira gradativa, para que nós possamos fazer todas as adaptações, todas as reformas necessárias para que eles tenham não as condições mínimas, mas melhores condições de funcionamento. A intervenção foi detalhada pelo ministro da Saúde, que acusou a prefeitura de negligência. Para nós, se já estava claro que o desejo não era de negociar, mas era de criar um factoide político, era o desejo de negociar politicamente a saúde da população da cidade do Rio de Janeiro, então não nos restava outra alternativa a não ser assumir a nossa responsabilidade diante da insensibilidade humana que nós assistimos, feita por parte do prefeito dessa cidade. Dos 6 hospitais que estão sob intervenção, 4 são federais, mas estavam sob controle da prefeitura. 2 unidades, Souza Aguiar e Miguel Couto, sempre foram do município. O prefeito César Maia aprovou a retomada dos hospitais federais e ironizou a intervenção nas unidades do município. Isso é muito bom porque a prefeitura do Rio de Janeiro não tem condição de fazer a coordenação metropolitana. Nós até tentamos, mas não há como. Acho que a saúde pública na região metropolitana do Rio de Janeiro vai se beneficiar com essa medida. E a questão do Souza Aguiar e Miguel Couto, tem um pouquinho de paciência, porque nós devemos entender que de outra maneira seria o governo federal declarando que a calamidade pública era ele mesmo. O ministro da Saúde ainda pediu informações sobre ambulâncias que foram compradas com dinheiro do governo federal e que estão paradas. O município informou que os carros ainda não foram equipados. Fazer com que os hospitais voltem a funcionar bem não será fácil. Depois de reaberta, a emergência do Hospital Cardoso Fontes começou a receber os primeiros pacientes. Entre eles, o aposentado Moacir Viana, que chegou com febre alta. No mesmo momento que eu cheguei, todo mundo atendeu e está sendo bastante solícito. Mas a falta de estrutura para o atendimento ainda é evidente. Na hora de medir a pressão do paciente, o aparelho estava quebrado. No Rio Grande do Sul, cidadãos também sofrem com o atendimento público na área de saúde. O problema por lá é uma fila longa, que leva a uma farmácia do governo gaúcho, onde os pacientes não encontram remédios. Quase 35 graus e a fila não anda. Desde outubro, seu Alci, de 73 anos, tenta conseguir o remédio para tratar um problema de visão. E é sempre a mesma coisa. Vai embora sem dar início ao tratamento. Não tem dinheiro para comprar. Isso aqui é caro. Há pelo menos 3 meses, a espera aqui, para muitos, é uma perda de tempo. A fila da tortura. Tu chega ali na porta e simplesmente dizer, não tem. E não tem previsão também. Na farmácia pública do Rio Grande do Sul, mais de 100 remédios estão em falta. Alguns há 1 ano. Esta é a 4ª vez que Kátia vem buscar o medicamento que o marido dela precisa e não consegue. Ele trabalhou 39 anos. Agora é a primeira vez que ele está pedindo isso. E parece assim, é uma esmola. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul reconhece o problema e diz que o motivo é a falta de dinheiro. Com o orçamento reduzido, o governo não consegue comprar todos os remédios e as filas devem continuar. No início do ano, normalmente, há uma diminuição dos recursos do caixa do Estado. Então, há uma lentidão maior para se comprar medicamentos. Ao longo dos próximos meses, semanas e meses, deve se normalizar. É tempo demais para Joacir esperar. Há 2 meses, ele fez um transplante de pulmão. Só consegue seguir o tratamento porque o hospital empresta o remédio mais importante, contra a rejeição. É R$80 cada vidro, são 36 vidros. Se o Estado não regularizar a distribuição, ele corre o risco de ficar com uma dívida de R$2.800. O hospital não lhe emprestado. Ia perder o órgão. Ia ter perdido o pulmão novo que tinha que colocar.
O crime em São Paulo. A família do craque Luiz Fabiano ainda não recebeu nenhum contato dos criminosos que sequestraram a mãe do jogador. Sandra Helena foi levada da rua de casa, em Campinas, interior de São Paulo, quando conversava com um parente. É a terceira mãe de jogador de futebol sequestrada nos últimos meses. Sandra Helena Clemente foi levada de um conjunto habitacional em Campinas, no interior do estado. Ela é a mãe de Luiz Fabiano, ex-artilheiro de São Paulo, centroavante da seleção brasileira e que atua no futebol português. Um vizinho viu a ação dos criminosos. Chegou os caras, chegaram na minha apavorada aí, pegaram a menina, puseram a menina dentro do carro e saíram voados. Luiz Fabiano soube do sequestro durante o dia, em Portugal, e disse apenas que os sequestradores não haviam feito nenhum contato com a família. Nos últimos meses, os jogadores Robinho dos Santos e Grafite de São Paulo enfrentaram o mesmo drama. As mães deles também foram vítimas do mesmo tipo de crime. Só nessa sexta-feira ocorreram 2 sequestros em São Paulo. O da mãe do jogador de futebol e do dono de uma pequena pizzaria. Desde o começo do ano, 22 casos foram registrados em todo o estado. 3 envolvendo crianças. Um menino de 4 anos foi a última vítima libertada. Ele foi deixado nesta avenida, da periferia de São Paulo. A criança e a mãe foram dominados na porta de uma escola de natação e colocados num carro. A mãe foi abandonada meia hora depois. O menino passou uma semana no cativeiro. Vítimas de sequestro ficam traumatizadas. Essa professora de educação física foi surpreendida no trânsito e ficou 2 horas sob a mira de um revólver. Depois de libertada, precisou de tratamento psicológico. Depois que a ficha vai caindo, você vai percebendo tudo que podia ter acontecido com você, você começa a cair na real que você podia ter morrido, complicado. Neste momento, pelo menos 6 sequestros estão em andamento no estado de São Paulo. Uma das vítimas é um bebê de 1 ano e 11 meses. O jogador Felipe do Fluminense resolveu hoje acatar a decisão da Justiça Desportiva e ficar 6 meses longe dos campos de futebol. Felipe falou agora há pouco com exclusividade para o repórter José Ilan. Alguns segundos de descontrole e a noite terminou mal para Felipe. No banco dos réus, ele foi condenado a 180 dias longe dos campos pela agressão a Marcos Mendes do Campinense. 3 dias depois do julgamento, o Fluminense desiste de recorrer da sentença, a pedido do próprio Felipe. Errei, assumo meu erro. Muitos grandes jogadores também já erraram. Por que você errou? Não, são vários aspectos. O jogador estava me irritando o jogo todo. Achei, o cara tá me dando porrada pra caramba, eu tô sendo desclassificado, isso tudo. Eu vou ser o jogador mais cobrado pela responsabilidade que eu tenho no Fluminense. A cobrança do clube, Felipe vai saber na semana que vem. O Fluminense tem a opção de rescindir o contrato do jogador, que termina em dezembro. Mas o mais provável é um acordo. Felipe aceitaria não receber parte dos salários durante a suspensão e poderia prorrogar sua permanência para compensar a inatividade. Ele diz que aprendeu a lição, mas com uma ponta de ironia. Se me bater de um lado, eu vou ter que dar o outro lado para bater, porque realmente isso não faz parte do futebol. E veja daqui a pouco o dia da caça. Uma câmera de segurança mostra o momento em que o ladrão de um ônibus é preso pelo motorista. Nossos repórteres mostram as últimas loucuras de quem não vive sem tatuagem. E no próximo bloco, o governo libera dinheiro para os agricultores prejudicados pela seca. E os Estados Unidos param para ver uma caçada. A polícia de 4 estados corre atrás do homem que matou 3 e fugiu de um tribunal em Atlanta. O mar inspira sonhos. E foi lá que os irmãos Daniel e Eduardo realizaram seu projeto de vida. Alô? Você quer marcar um mergulho? E contaram com a ajuda da Viva Empresas para crescer. Agora, eles agendam cursos mesmo quando estão no mar. Elite Dive Center, para que dia? Descubra você também o que a Viva Empresas pode fazer pelo seu negócio. Ligue 0800 11 1040. No Globo Ciência deste sábado, nosso viajante passeia por Campinas, interior de São Paulo, um importante polo de ciência e pesquisa. Como será que Campinas faz para alimentar os seus quase 900 mil habitantes? Vamos falar sobre alimentos. Vamos descobrir como eles chegam às nossas cidades e como eles ficam fresquinhos, prontos para a gente comer. Ciência, inovação e conhecimento pelo Brasil afora.
Globo Ciência, um programa da Fundação Roberto Marinho. Gostou? Adorei, ficou lindo. Ih, mudou, é? Aham. Gostou? É, ficou mais moderno, chama mais atenção. Muito bom gosto, viu? Que bom que você gostou. Pirou. Vai ficar igual a mãe. Clube Social, crocante, salgadinho e agora em nova embalagem. Chegou a nova Hilux da Toyota, a picape mais extraordinária de todos os tempos. Força e resistência máxima. Combinada com luxo e conforto de primeira classe. Potência do motor Toyota Turbo. Com silêncio total. Nova Hilux, a revolução total em picapes. Não existe cowboy por essas bandas que resista ao charme de Gil. Aquele peão americano tá doido em mim. E eu não sei? Ela adora mexer com a cabeça dos homens, mas quer distância de compromisso sério. E o dia que eu deixar um homem comandar a minha cabeça, eu tô ferrada, minha filha. E no coração dessa mulher cheia de energia, só tem lugar para o seu grande sonho. Brilhar com sua voz nas arenas de rodeio. Essa Gil não é fácil não, boia. Agora ela cismou que quer fazer narração de rodeio. Eles vão ter que me engolir. Prepare-se para uma história emocionante como você sempre sonhou. Nesta segunda, estreia a nova novela das 8, de Glória Pérez. América. A seca no sul ameaça os bons números do agronegócio. A previsão de safra será revista para baixo. E o governo garante dinheiro extra para os pequenos agricultores afetados pela falta de chuva. A pior seca dos últimos 20 anos no Rio Grande do Sul rachou a terra e deixou em situação de emergência 419 dos 496 municípios gaúchos. A falta de chuva também prejudica as lavouras em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Em Brasília, o presidente Lula reuniu 4 ministros para avaliar as perdas. O ministro da Agricultura apresentou um quadro dramático. 4 fatores estão infernizando a vida dos produtores. No ano passado, houve uma superprodução mundial de grãos. Em consequência, os preços caíram, os custos aumentaram, os agricultores se endividaram e, para complicar ainda mais, a seca está causando perdas de até 70% nas lavouras. É o pior dos mundos. É o pior dos mundos. O governo está atento para isso. É preciso que o governo crie os mecanismos que minimizem o grande problema que está surgindo, que é perda de renda no setor neste ano e consequente endividamento de longo prazo. O governo já decidiu liberar 408 milhões de reais para pequenos agricultores. É uma tentativa para amenizar os prejuízos causados pela estiagem. A estimativa inicial era de uma safra recorde de 132 milhões de toneladas. Esta semana, por causa da seca, a estimativa foi revista para 123 milhões. Mas a situação é tão grave que esse número já está ultrapassado. A tendência é que haja uma quebra superior à anunciada pela Conab no último levantamento de safra, mas ainda não se tem números definitivos. Tragédia americana. Em Atlanta, no estado da Geórgia, um réu, a caminho da sala de audiência de um tribunal, roubou uma arma e matou o juiz e uma funcionária da corte. Na fuga, ainda fez outra vítima. A polícia de 4 estados está mobilizada para achar o assassino de 33 anos. Autoridades estão oferecendo uma recompensa de $60 mil para quem ajudar a capturar o criminoso. O criminoso Brian Nichols, que já respondia a processo por estupro e roubo, estava sendo escoltado para uma audiência no 8º andar do tribunal em Atlanta, na Geórgia. Ele conseguiu dominar a agente de segurança e tirar a arma dela. Em seguida, entrou na sala, matou uma funcionária do tribunal e o juiz Roland Barnes, de 64 anos. Na fuga, já fora do prédio, Nichols matou um policial, roubou 2 carros, um deles deste jornalista. A polícia desencadeou uma caçada, mas até agora o assassino está desaparecido. Alertas nas estradas avisam aos motoristas de que há um criminoso em fuga.
O técnico Parreira convocou hoje os jogadores que vão defender o Brasil nos jogos contra o Peru e o Uruguai no fim do mês pelas eliminatórias da Copa. Dos 22 convocados, 4 atuam no Brasil. Parreira gostaria que o número fosse maior. É o que a gente espera e quer, e torce para que isso ocorra. Que os jogadores não partam para o exterior, não sejam contratados por equipes estrangeiras. Dida ainda é o titular, mas o experiente pentacampeão Marcos está de volta. O goleiro ficou 8 meses sem jogar por causa de uma cirurgia na mão. Outro do Palmeiras é o volante Magrão, que vem se destacando no Campeonato Paulista e na Libertadores. Recém-chegado da Alemanha para o Corinthians, o lateral Gustavo Neri quer aproveitar a chance para mostrar que pode ameaçar a titularidade de Roberto Carlos. O Roberto é o Roberto, né? Mas a gente tem que estar confiante no nosso trabalho. Robinho, atualmente o mais talentoso craque que atua no Brasil, também está na lista. Por enquanto, um reserva de luxo, mas se repetir nos treinos da seleção as atuações que vem fazendo pelo Santos, tem muita chance de fazer Parreira mudar de ideia. Em 2 anos à frente da seleção, Parreira já convocou 69 jogadores diferentes. Um número que até não é muito grande se comparado ao de Luiz Felipe, que em apenas 1 ano testou 58 atletas antes de definir os 23 que ele levou para a Copa do Mundo. Por sinal dos pentacampeões, Parreira não tem aberto mão. Já convocou 19 deles. Apenas Rogério Ceni, Vampeta, Edilson e Luizão nunca tiveram uma chance. E veja daqui a pouco as últimas loucuras da tribo da tatuagem em São Paulo. Os bichos que sofrem com o verão mais quente que o normal no sul. E no próximo bloco, em Minas Gerais, tem ladrão de ônibus apanhando do motorista. E tudo filmado. Neste domingo, em temperatura máxima, esses heróis vão provar que para salvar o mundo é preciso ter coragem, poder e muita garra. X-Men, o filme, com Halle Berry, neste domingo, 1 da tarde, em temperatura máxima. Para mostrar os preços maravilhosos da Volkswagen, trouxemos alguém que também é maravilhoso. Um Volkswagen é o sonho de muita gente. O Márcio Garcia é o sonho de muita gente. Um Volkswagen você pode dividir em várias vezes. E o Márcio Garcia, você nunca ia querer dividir, né? Gol City geração 3 com IPVA total grátis ou taxa de 0,49 ao mês. Linha Fox Total Flex com IPVA total grátis ou taxa de 0,49 ao mês. Promoção sem comparação Volkswagen. Viagens incríveis para o Nordeste. Ahá! Passagem aérea, hotel, café da manhã, passeio. Tudo em até 10 vezes sem juros. Por menos de R$1.000. Menos de R$1.000? Você não precisa mais fazer mágica, só precisa da CVC. Vai viajar? Vai de CVC. Todo mundo sabe, para fazer boas receitas, bons utensílios são fundamentais. E a editora Terra da Gente acaba de lançar um que vai deixar a sua cozinha ainda mais completa. Prato fácil, saborosas receitas de entradas, saladas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas que vão dar um toque especial ao cardápio do seu dia a dia. Peça o seu através do site eptv.com/todosabor e valorize ainda mais as refeições do seu dia a dia. Prato fácil, mais que um livro de receitas, um utensílio de cozinha. Nova forma de regular o intestino. Eu tomo Activia todo dia. Eu posso tomar em todo lugar. Eu agora regulo meu intestino a qualquer hora. Novo Activia líquido. Regula por dentro e isso se reflete por fora. E hoje, no programa do Jô, vocês vão ver Débora Duarte, também Alberto da Costa e Silva, um embaixador historiador, e a camerata Heitor Villa-Lobos. Tudo isso hoje no programa do Jô. Uma câmera instalada em um ônibus gravou cenas que pareciam de um filme de ação, daqueles em que o herói leva a melhor sobre o vilão. A tentativa de assalto foi em Contagem, perto de Belo Horizonte. O homem de camisa escura entra no ônibus e anuncia o assalto. O motorista percebe que o ladrão não está armado e trava a porta. Quando o assaltante tenta sair, o motorista para o ônibus. Começa uma briga entre os dois. O motorista leva a melhor e, com a ajuda dos passageiros, domina o ladrão. Ele fica imobilizado até a polícia chegar.
A Espanha lembrou nesta sexta-feira o pior atentado da história do país. O enviado especial a Madrid, Marcos Uchoa, conta como foi o dia 11 de março. O Museu Rainha Sofia é uma das atrações de Madrid e a obra mais famosa lembra algo que ficou famoso no mundo inteiro. O quadro Guernica, de Pablo Picasso, mostra um pouco do horror da primeira cidade a ser destruída na história por um bombardeio aéreo. Foi em 1937. O desespero, a dor e o sofrimento estão retratados. Bem em frente ao museu fica a estação de trem de Atocha. Ali também foi feito algo para lembrar um outro tipo de horror, o causado pelo terrorismo. Nos locais dos atentados, hoje muita gente chorou. Muitos foram até o Bosque dos Ausentes. Parecia uma procissão para ver as 192 árvores plantadas, uma para cada vítima. Pouco tempo antes, o bosque tinha sido inaugurado pelo rei e pela rainha da Espanha. Foi uma cerimônia sem discursos, com 5 minutos de silêncio que foram respeitados por toda a Espanha. À noite, a família real espanhola participou de uma missa na Catedral de Almudena. E na Basílica de Nossa Senhora de Atocha, uma missa reuniu muitos dos que sofreram com a morte de parentes e amigos. Mas o rosto oficial dessas famílias esteve ausente dessas homenagens. A Associação das Famílias das Vítimas preferiu não participar e tinha motivos. A presidente da associação, Pilar Manjón, acusou os políticos de usarem o sofrimento de tanta gente como pretexto para se atacarem uns aos outros. E depois alertou a imprensa que era importante que o dia de hoje não se transformasse num espetáculo. Essa coroa dizia, com todo o afeto, era do Centro Cultural Islâmico, uma instituição de uma comunidade de 1 milhão de pessoas que não quer que a religião delas justifique qualquer ato terrorista. O governo dos Estados Unidos acenou nesta sexta-feira com incentivos financeiros ao Irã se o país abandonar sua ambição de ter a bomba atômica. Mas George Bush não contava com a aproximação dos iranianos com um desafeto americano, aqui da América Latina. A mudança de estratégia dos Estados Unidos ficou clara no discurso do presidente Bush na Louisiana. Estou contente que estejamos afinados com nossos amigos europeus. Bush concordou com a iniciativa da Grã-Bretanha, França e Alemanha de oferecer incentivos econômicos ao regime de Teherã. Até pouco tempo atrás, os americanos consideravam o gesto infrutífero. Em troca, os iranianos teriam que desistir das suas ambições nucleares. A secretária de Estado, Condoleezza Rice, anunciou as medidas. Os Estados Unidos não se oporiam à entrada do Irã na Organização Mundial do Comércio e os iranianos poderiam comprar componentes de aviões para uso civil. Mas se os ayatolás não desistirem do programa nuclear, o caso será levado ao Conselho de Segurança da ONU. Enquanto europeus e americanos pressionam, o Irã procura aliados. O presidente iraniano Mohammad Khatami está na Venezuela. Os dois países são integrantes da OPEP, o cartel do petróleo. Khatami e Hugo Chávez assinaram contratos de fornecimento de petróleo, gás e produtos petroquímicos. Uma parceria vista com irritação pela Casa Branca. Para Chávez, o Irã tem todo o direito de ter seu próprio programa nuclear. E veja a seguir, um festival de tatuagem esquenta a noite em São Paulo. E um calor animal no sul. Bichos de um zoológico gaúcho não sabem mais o que fazer para enfrentar o verão. Neste sábado, no Caminhos da Roça, o cultivo do cogumelo shiitake desperta interesse dos produtores rurais. A boa safra do amendoim lota armazéns e estimula investimentos em estocagem. A vespa que pode ser a grande aliada dos cientistas na luta contra uma das mais graves doenças da citricultura. Os impactos das variações climáticas e da poluição na agricultura brasileira. No quadro Todo Sabor, uma receita de pamonha salgada. Os causos do Chico Lorota. E Mazinho Quevedo e seus convidados, Lourenço e Lourival. Boas modas todos lembram do amor que já viveu. Caminhos da Roça, neste sábado, 15 para as 9 da manhã. Direção hidráulica, motor 1.8, ar-condicionado e você não imagina o que cabe aqui dentro, olha. Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações. Posso
posso oferecer. Novo Midifire, entrada mais parcelas de R$ 299. Parifire, entrada mais parcelas de R$ 369. Estrada Fire, entrada mais parcelas de R$ 399. É só dizer sim. Venha se apaixonar por um Fiat. A Rodobens Consórcio tem a chave para suas próximas conquistas. Chave da casa nova, com planos em até 120 parcelas. Chave do carro novo, zero ou usado, com planos de até 60 parcelas. Chave de caminhão novo, em até 120 parcelas. E você ainda conta com as vantagens exclusivas da Rodobens Consórcio. Rodobens Consórcio, a chave para suas próximas conquistas. Neste sábado, depois de Big Brother Brasil, tem a alegria da galera do Zorra Total. Logo depois, Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis, O Alfaiate do Panamá, filme inédito em Supercine. E ainda tem Serginho Groisman e seus convidados agitando todas no Altas Horas. O calor alto demais no Rio Grande do Sul afeta também os animais. No zoológico de Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, já houve mortes por causa das altas temperaturas. A capivara precisou se esforçar para tomar banho. A água está meio metro abaixo do nível normal. Mas o problema mais grave é o das aves aquáticas. Por causa do calor, algas tóxicas se multiplicaram no lago e deixaram a água verde e perigosa. 6 cisnes já morreram envenenados. Agora, as aves são monitoradas uma a uma. O urso de óculos, acostumado com o frio da Cordilheira dos Andes, teve que apelar para a mangueira. O banho virou uma diversão. Urso de óculos é o nome popular do urso andino, também chamado de cara rajada pelos especialistas. Corpo em evidência. Os pais geralmente detestam, mas a tribo da tatuagem se mostra com orgulho. Tatuados e tatuadores exibem em São Paulo os desenhos que fazem a cabeça de quem curte a arte na pele. De perto parece mesmo que ninguém é normal. Roberto luta jiu-jitsu e mergulhou de cabeça na onda da tatuagem. Você com a tatuagem na cabeça, eu acho que intimida mais os adversários, né? Fazer uma tatuagem é marcar o corpo de uma forma muito pessoal. Por isso, Thiago demorou para escolher a frase que vai carregar nas costas. De um tempo pra cá, surgiu essa frase na minha mente. Surf in the soul, surf na alma. E eles levam esse negócio tão a sério que o húngaro Klotze prefere nem falar. Mas não se recusou a tirar a roupa para mostrar que quase não sobrou pele em branco. Rogério sofreu 8 horas para fazer essa obra-prima, uma máscara do Nepal. 8 horas de alegria direto. Que dói, ninguém nega, mas eles juram que vale a pena. É uma estética que eu escolhi pro meu corpo. Coragem, ousadia, seja lá o que for, fazer uma tatuagem não é para qualquer um. Mais do que suportar a dor, tem gente que não quer conviver com o mesmo desenho pro resto da vida. Para essas pessoas, a opção é uma tatuagem que demora bem menos tempo para fazer e dura, no máximo, 15 dias. Marina fez uma dessas descartáveis. Eu sempre troco os lugares, faço na barriga, no pé, faço pra ir pra praia, pra ir pra uma festa, então dá sempre pra trocar, como se fosse um acessório mesmo. Já a Fernanda tem 26 tatuagens de verdade, daquelas impossíveis de esconder. Tem gente que admira, que fala que é lindo, nossa, como você é bonita. Tem gente que chama de monstro, que xinga, se desrespeitar, falar alguma coisa assim, só vagabunda, eu parto pra cima. E o Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Jornal Hoje deste sábado, logo depois do Globo Esporte. Na segunda e na terça-feira eu estarei fora preparando reportagens para você. E aqui na bancada você vai ver o nosso colega Chico Pinheiro. A gente se vê então de novo na quarta-feira. Uma boa noite para você e até lá. O Baú do Raul em DVD e CD duplo. Já à venda.
Neste domingão, a Pizzaria do Faustão recebe convidados muito especiais e entra no clima da nova novela das 8, com a presença de Glória Pérez, do diretor Jaime Monjardim e do elenco de América. Vamos curtir ainda um papo com Luana Piovani, a big participação de Aline, os sucessos de Daniel e Bruno e Marrone, as surpresas do Se Vira nos 30 e as divertidas videocacetadas. Neste domingo, 15 para as 3 da tarde, Domingão do Faustão. Está começando mais um especial de verão do programa do Jô, quando a gente junta algumas das entrevistas mais solicitadas, montando programas diferentes. Hoje, vamos ver, Débora Duarte falou da sua cirurgia de redução do estômago. Não sei porque me deu uma aflição aquilo na hora. Também Alberto da Costa e Silva, um embaixador historiador que veio aqui falar da história da escravidão no Brasil. Foi um papo maravilhoso. E a camerata Heitor Villa-Lobos, um grupo formado por violonistas que fazem parte do Teatro Municipal de Santos. Bom, agora olho no intervalo que eu volto logo depois dos comerciais. Um beijo do gordo. Não! Neste sábado, a Zorra tá cheia de graça. E quando essas feras do humor se encontram, a alegria é geral. Ah, gostei desse pedaço, negócio fechado. É diversão que não acaba mais. Vou fazer aquilo tudo. Neste sábado, depois de Big Brother Brasil, Eu falo mesmo. tem Zorra Total. Oferecimento Novo Brilhante. Faz o branco voltar no tempo em apenas uma lavagem. Para falar do design Volkswagen, trouxemos outro exemplo de design. Um Volkswagen tem design perfeito. A Louise tem design perfeito. No Volkswagen, você pode fazer um test drive, mas se tentar fazer um test drive na Louise, vai apanhar do segurança. Gol City geração 3 com IPVA total grátis ou taxa de 0,49 ao mês. Linha Fox Total Flex com IPVA total grátis ou taxa de 0,49 ao mês. Promoção sem comparação Volkswagen. 1, 2, 3, já! Na Matrix 3 vezes no cartão. A Matrix tem móveis inteligentes corporativos e também home offices, tudo em 3 vezes. 1, 2, 3, já! Passe já em uma das 3 lojas da Matrix. Neste sábado, no Terra da Gente, a pescaria no deserto mais seco do mundo. Tem truta arco-íris no Atacama. Na Patagônia, pescadores ganham até R$3.000 trabalhando apenas 2 dias por mês. O marisco venenoso que mata em 2 minutos. As marcas da pré-história no Chile. A múmia de 4.000 anos conservada pelo sal. E fósseis de milhões de anos até em feira livre. Neste sábado, depois do Jornal Hoje, Terra da Gente. Enviada por Newton Neto. Veja lá, Newton. Ele é de Teresina. O aluno perturba o professor com as respostas mais idiotas. Agora ele diz que tem professor que também perturba aluno. Olha só o que aconteceu no colégio em Teresina. O aluno perguntou para o professor de português o significado da palavra salutar.
Sabe o que o professor escolheu? Salutar é quando você chega na casa de Salu e pergunta, salutar? Ô, Nilton, eu vou deixar por essa vez, tá? Ela tá na peça Ladrão que Rouba Ladrão, Débora Duarte de Binska. Venha pra cá, menina. Você emagreceu a beça? Foi. Quantos quilos? Ah, eu já não sei mais. Um monte. Da vez que eu tive com mais peso, acho que dá uns 28 quilos por aí. Legal. E fazendo o quê? Fazendo alguma dieta específica, não? Que eu? Dieta. Nada, né? Não. Eu sou radical. Eu fiz operação. É mesmo? É. Olha que maravilha. Fala um pouco disso pra mim. Como é que é? E aí você come pouco agora por causa disso? Eu como menos, mais vezes. Mas parece que deu certo. Não, dá certo. Porque te obriga, é engraçado, acaba mexendo na tua cabeça. E a cirurgia que diminui o estômago, né? Diminui. Eu fiz o serviço completo. Diminui, bota o anel, aperta bonitinho, fica aqui, que é onde dilata com mais dificuldade, tira um pedaço do intestino, aí gruda não sei como pra assimilar menos. Parece que você vira pato. Come. Aí, ó. Se vira menos, fica mais rápido o processo, sabe? Imediato, quase. Não é, no começo só. O pós-operatório é uma tremenda reeducação alimentar. Você começa tomando água naquele copinho de café de plástico bem pequenininho, de 10 em 10 minutos. Depois uma aguinha mais grossa, depois um suquinho ralo. Depois, na segunda semana, suco de fruta. Na terceira, um cremezinho. Aí vai entrando purê até que você volta a comer sólido. Você já tá no grão de arroz, não? Já faz muito tempo que eu fiz isso. Quanto tempo? Que eu fiz essa operação? Acho que fazer quase 3 anos. Olha que maravilha. É. E agora você come de tudo um pouquinho. Olha, é engraçado como você opera o estômago, mas muda a cabeça depois de um certo tempo. Porque como toda vez que você fizer a coisa errada, não vai dar certo, você é obrigado a mastigar, a comer devagar, a não engolir pedaços grandes demais, não top, né? Top. Você, de certa maneira, vai pegando o bom vício de prestar atenção no que você está sentindo, em como cai. Se você fizer direitinho, é uma bênção. E toda vez que você fizer errado, vai passar mal. E vomita mesmo, né? Tem gente que vomita, não tem? Às vezes dá um tal de dumping, que parece que é uma sensação de morte, assim, que dura uns 12 minutos. Dumping? Dura quanto tempo? Uns 12 minutos. Mas depois passa. Ou vomita. O cara come? É. Quer dizer, eu se fizer uma operação dessa, eu tenho que comer quantas vezes por dia? Umas 83, mais ou menos? Olha... Não dá, claro que eu tô brincando, mas digo, mas não te dá uma ansiedade de comer mais? No começo de comer não mais dá, vezes? Não, o problema é quando começa já a acostumar tudo e você vai descobrindo as maneiras de burlar. Aí fica complicado. Chocolate, leite condensado desliza, o milkshake também, são coisas que não ficam no estômago tanto tempo. Entendeu? Você não vai conseguir comer tanta picanha. Mas se você não mudar a sua relação... Sorvete, por exemplo, você toma à vontade. Tomo, mas eu já gostei mais de sorvete. Ainda bem. A gente sempre fica procurando o que é proibido. A sacanagem, claro. É claro. Evidente. Então, agora, a sacanagem mudou de lugar pra mim. Quem quer... Você gosta de leite condensado? Não, eu não tomo, mas há casos de obesos mórbidos que operam. Eu odeio. E sabotam dessa maneira. Descobrem que líquido vai, então fica aquela compulsão, aquela coisa na boca o tempo inteiro, eles vão descobrindo o quê. Aí é ruim. Por isso acho que cada médico tem toda uma equipe que vai cuidar do psicológico. Desde antes, né? Desde antes. Você é aprovado ou não para fazer a cirurgia. Eu tenho um amigo, que é um engenheiro, que aliás
além de amigo, é meu engenheiro, fez obra em apartamento, que é ótimo, chama André Fogelman, e ele... E o mais engraçado é o seguinte, é pena que eu não tenho uma foto dele aqui, porque ele era magro, depois engordou, mas engordou de ficar uma lua mesmo. E fez a cirurgia, hoje em dia está magro. Agora ele disse que teve um acompanhamento imenso antes da cirurgia. Antes. Né? O médico não vai te operar sem você passar pelo psiquiatra dele, sem você frequentar um determinado número de reunião de obesos. Grupo, né? Imagina um grupo cheio de gordo, deve ser tão engraçado isso. Né? Um dia eu vou lá ver, só assim, de curiosidade. Apesar de não ser... pós-operados, quer dizer, você vai frequentar para ver como é que muda a vida. Você vai pegar o emocional do grupo, Eu vou levar o Derico para ver, porque ele precisa, né, Derico? Eu tô emagrecendo. Tá mesmo? Tô fazendo uma dieta, vou... Perdeu quantos quilos já? Já não lembro. Mais ou menos? Uns 4 quilos, 3, 4 quilos. Uns 3 quilos? 3, 4 quilos. Procura direito que eu acho que está embaixo do queixo. Dá uma boa procurada. Tá bom, vou perder 20 quilos, se Deus quiser. Maravilha. A peça ia sair de cartaz. Conta essa história. A peça ia sair de cartaz no fim do mês passado, agora. Mas o elenco pediu para o produtor emprestar o cenário por mais um mês. E a Varig e o Hotel Jaraguá renovaram a permuta comigo, que vem do Rio, por exemplo. E porque o elenco é apaixonado pela peça. E a gente acreditou que mesmo sem divulgação, sem um produtor, se a gente se cooperativasse, o nosso boca a boca seria suficiente para manter a peça mais um mês. Ninguém queria parar. Então, resolvemos viver esse estado de graça, né? Que é ter um elenco que ama trabalhar junto, que gosta do que está fazendo. Isso é maravilhoso. E o que acontece? A gente se diverte profundamente. E de que dia é? Sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 9, domingo às 7. Quem é que tem o elenco além de você? Luiz Guilherme, Tereza Piffer, o Ricardo. Ele vai me matar, o Ricardo. Por quê? Porque eu nunca lembro o sobrenome dele. Ô, Ricardo. Não adianta falar baixo. Pérez. Ricardo Pérez. Também Pérez. É muito difícil o seu sobrenome, Ricardo. Sérgio Biotti, Sérgio Moreno. E o Biotti também? Também. O Xepa? Não. Sérgio Rufino, Sérgio Rufino, Moreno. eu falei Biotti. Peraí. Dá volume. Retorno. Que tem uma moça falando aqui na primeira fila. Estou indicando sutilmente para que o público não perceba. Sheila, produtora.